O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado por onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala dos sinais de reconhecimento de Jesus durante todos esses 50 dias entre a Páscoa e o Pentecostes. A gente escuta os relatos da Sagrada Escritura que nos falam dessa pedagogia de Jesus, como ele vai passando para fazer eles compreenderem que o plano de Deus, a economia de Deus agora se transforma em liturgia. Aqui a referência à liturgia é muito clara, a palavra de Deus, a escuta da palavra de Deus que Jesus vai fazendo eles terem durante o caminho, a explicação da palavra de Deus que Jesus vai dando a eles, e depois o gesto eucarístico, o gesto da fração do pão, que é como São Lucas, tanto no seu Evangelho como nos Atos dos Apóstolos, nomeia a Eucaristia, a fração do pão, o partir, o quebrar o pão em
vários pedaços, fracionar o pão, né? Então, eles vão passando de um reconhecimento de Jesus pelo rosto a Jesus ressuscitado não é mais reconhecido pelo rosto, ele é reconhecido por outras coisas. Maria Madalena reconhece Jesus pela maneira como ele pronuncia o nome dela. Os discípulos reconhecem Jesus porque ele mostra as suas mãos, os seus pés, o seu lado. Aqui os discípulos reconhecem Jesus por esse gesto que ele realiza de tomar o pão, dar graças e partir e distribuir entre eles. E depois, os próprios discípulos, depois de receberem o Espírito Santo no Pentecostes, eles vão começar a manifestar a presença de Jesus por meio dos sinais que eles vão realizando. Então a gente escutou os Atos dos Apóstolos, Pedro que em nome de Jesus, invocando o nome de Jesus, cura um paralítico. Então, como é que se manifesta ali a presença de Jesus? Qual é o sinal que se reconhece? Jesus está aqui, Jesus está vivo. Ali, em primeiro lugar, a gente tem essa manifestação do amor, da caridade, porque antes de mais nada, o milagre é um gesto de amor. Alguém que cura um doente, que consola uma pessoa que está triste, que devolve a vida a uma pessoa que morreu, então, que liberta uma pessoa atormentada pelo maligno, enfim. Então, o milagre, antes de tudo, um sinal do amor. Então, ali onde aparece esse amor, essa caridade, ali se reconhece a presença de Cristo. Depois, se reconhece a verdade do Evangelho, porque lembrem as palavras daquele cego de nascença que diz assim: desde que existe o mundo, nunca se ouviu dizer que alguém curasse um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito nada, porque Deus não escuta os pecadores, ele escuta os justos. Então, o milagre é uma prova da veracidade do Evangelho, que o Evangelho é verdadeiro, porque em nome de Jesus se realiza aquele prodígio. E depois, o milagre também é uma manifestação do senhorio de Cristo, ou seja, de que Cristo é o Senhor, de que Ele tem o poder, como diz Ele: todo o poder me foi dado no céu e na terra, ou seja, em toda parte. Então, em nome dEle é possível realizar coisas que vão além dos limites da natureza. Por isso, até hoje, quando se apresenta alguma pessoa que foi um exemplo de vida para a igreja, para que essa pessoa seja colocada na lista dos santos, daqueles que constituem o modelo, o cânon, por isso fala dos santos canonizados, porque eles entram a fazer parte esse elenco de pessoas que são o modelo da vida cristã. Então, sempre a igreja pede a confirmação do milagre. Então, o milagre, ele mostra isso, que essa pessoa está em Deus, está com Deus, e por intercessão dela se realiza um milagre, porque só Deus pode fazer milagre, o santo ele só pode interceder. Então, aqui a gente pode aplicar para a nossa vida. De que maneira na minha vida, agora durante esses 50 dias da Páscoa ao Pentecostes, a gente se prepara para viver a vida no Espírito, para viver plenamente a vida no Espírito Santo. Então, aqui é onde a gente pergunta,
De que maneira a minha vida, porque eu morri e ressuscitei com Cristo no batismo, de que maneira a minha vida manifesta a Cristo, manifesta que Jesus está vivo. Então, os sinais são os mesmos. A liturgia, a caridade, a veracidade do Evangelho, o senhorio de Cristo na minha vida. Então, todos esses sinais, se eu vivo eles, eu manifesto diante do mundo, diante da comunidade. Jesus Cristo está vivo, está presente entre nós, Ele vive em nós e nós vivemos nele.